Oi, gente. Eu queria falar com vocês do jogo do São Paulo contra o Talheres, o fato do Luciano ter feito um belíssimo gol e o São Paulo ter se classificado em primeiro lugar do grupo e tá entre as melhores campanhas da primeira fase. Mas, antes da gente falar do jogo, a gente precisa falar da acusação do Navarro, que o Bobadilla, embora tenha dado uma outra versão, basicamente confessou já ser verdadeira ofensa xenofóbica. Vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Bem, o jogo estava 1-1, o Luciano faz o segundo gol, e aí nesse momento, segundo o Navarro, o Bobadilla chama ele de venezuelano morto de fome, que é uma ofensa xenofóbica, associando a situação da Venezuela em uma forma de tentar desestabilizar o Navarro, né? E no Brasil, xenofobia é crime. Inclusive, a polícia foi procurar o Bobadilla, ele não estava lá e ele vai dar um depoimento à polícia hoje. O que é que o Bobadilla disse diante dessa acusação de xenofobia? Ele disse que foi ofendido primeiro e se desculpa. Acabei reagindo mal. Então, confessa que fez uma ofensa xenofóbica, não nega a ofensa xenofóbica, mas diz que o clima do jogo estava quente e só atenuantes, né? Diz que, se forem verdade, né? Diz que o clima do jogo estava quente, diz que foi ofendido primeiro e acabou, no meio da ofensa, soltando isso. O que é que eu penso sobre tudo isso? Bem, eu penso o seguinte: se o Bobadilla não tivesse pedido desculpas, ele sendo culpado, né? Ele tendo feito isso, e não tivesse pedido desculpas, para mim era caso do São Paulo rescindir o contrato dele. Dizer, não queremos jogador com esse tipo de comportamento. Porque o legado do São Paulo é de ídolos como Leônidas, Toninho Cerezo, Rogério Ceni, Tele Santana, Miller, Raí, Kaká e muitos outros. E um clube com a história do São Paulo não pode tolerar discurso de ódio, xenofobia, enfim. A partir do momento que ele pede desculpas, não significa que se ele pediu desculpas está tudo ok. Não. Ele vai responder um processo na Conmebol, pode ser denunciado na CBF e ter uma punição desportiva aqui, e pode ter uma punição também do ponto de vista da justiça brasileira. Agora, se ele se mostrar disposto a não mais fazer esse tipo de coisa, a aprender com seu erro, o meu ponto de vista é que as punições têm que ser compatíveis a um réu primário. Mas é só uma opinião minha. Qual é a minha opinião? Tendo em vista que ele, logo no dia seguinte, já pediu desculpas e já admitiu que reagiu mal. Ele pode receber uma suspensão na Conmebol de um número de jogos, 3 ou 4 jogos, quase fica fora da Libertadores, mas enfim, desse ano, né? Ele pode receber uma punição da CBF de 1 mês ou 2, vamos ver o que a CBF vai fazer, e ele pode receber uma punição do próprio São Paulo antes de chegar na coisa da justiça. O próprio São Paulo pode cortar o salário dele por alguns meses ou ter uma punição financeira porque ele manchou a imagem do clube, e cabe uma punição financeira. Ele deve receber menos dinheiro do São Paulo a partir do momento que realiza uma atitude como essa. Essas são as punições iniciais no campo desportivo. Minha opinião. Agora, do ponto de vista criminal, como é réu primário, como tem os atenuantes ali, caso o que ele esteja dizendo seja verdade, de jogo de futebol, cabeça quente e tal, eu entendo que multa e serviços comunitários, um curso para entender por que xenofobia é crime, para entender por que isso é grave, para entender que nós não devemos ter preconceito com pessoas de outros países, de outras cores de pele, de outras religiões, para entender e ser educado na nossa lei, na nossa Constituição e em determinados valores. Isso para mim seria uma punição coerente com a pessoa que está pedindo desculpas e que reconhece o seu erro. Mas aí precisa aprender melhor por que isso é um erro grave, para não repetir. E se ele estiver disposto a fazer esse curso, a participar disso e aprender e tal, para mim, multa e esse curso seriam punições ok, e se ele estiver disposto a fazer isso, o São Paulo poderia acolhê-lo e não rescindir o contrato dele, embora punir com grana. Por que eu defendo isso?
Porque preconceito é uma coisa que se ensina. Ninguém nasce com xenofobia, com racismo. Mas também o momento do episódio ruim é o momento para ensinar a pessoa a deixar de ser. Se a pessoa não pede desculpas, se a pessoa não reconhece que errou, aí você tem que ser mais duro. Rescindir o contrato. Já era. Agora, se a pessoa mostra disposição de aprender, de reconhecer que errou, aí você pode estender a mão e querer dar as ferramentas para a pessoa ter educação, ter o conhecimento e superar esse preconceito. No Brasil, tem muita gente que tinha e ainda tem, lamentavelmente, preconceito com as pessoas LGBTQ+, com as pessoas gays, né? Eu acho que só porque uma pessoa tem preconceito como afetivo, essa pessoa é uma pessoa perdida, irrecuperável, não. Porque tem gente que tem esse preconceito, que aprendeu com o pai, que aprendeu com a mãe, e depois, com a vida, com amigos, com experiências, supera esse preconceito e deixa de ser uma pessoa preconceituosa. O preconceito pode ser superado. E quando a pessoa mostra que está disposta a aprender, nós devemos oferecer a mão e as ferramentas para a pessoa superar. Mas ficar vigilante, porque se reincidir no preconceito, aí a nossa generosidade não pode se transformar em ingenuidade. Tem que ser firme. Por isso que eu acredito que sim, o Bobadilha deve ser punido, mas a punição não deve ser grande demais para impedir que ele aprenda. Não deve aprender. Ser punido na Conmebol por uma suspensão, na Libertadores, ser punido pela CBF e pelo São Paulo, e ser punido sim pela justiça, mas não com prisão, né? Com multa e com curso, para aprender que xenofobia é errado. Porque é a primeira vez que eu tenho conhecimento que ele faz isso. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão sobre o assunto. Se você tem uma visão diferente, deixe nos comentários. Lembrando que é muito importante a gente se respeitar. Respeitar diferentes opiniões, diferentes visões de mundo. Eu estou aqui expressando uma visão. Sobre o jogo, São Paulo não jogou muito bem, está claramente desgastado, né? Os jogadores estão precisando de um rodízio. O Bobadilha entrou, inclusive, justamente como parte desse rodízio. E o que o jogo mostrou, talvez com mais clareza, foi que o Rian Francisco perdeu um gol, mas a gente não deve desistir dele. Ele tem qualidade, ele precisa de mais oportunidades. É uma questão de dar mais oportunidades ao Rian Francisco e conversar com ele, que às vezes ele pode finalizar mais rápido, às vezes ele não precisa dar tantos toques na bola, às vezes ele não precisa driblar o goleiro. No lance que ele perde o gol, se ele chega e dá uma chapada no canto oposto do goleiro, provavelmente ele faria o gol. Era um chute de primeira. Ele não precisava dominar aquela bola. Ou ele já poderia ter dominado, preparando para a finalização curta e rápida e rasteira. Sobre o Luciano, fica claro que o Luciano rende mais como segundo atacante, né? E o São Paulo, com o resultado, vai fortalecido, vai jogar a maioria dos jogos decisivos em casa, mas o elenco do São Paulo se mostra um elenco ainda curto, e a boa notícia do jogo foi que o Henrique entrou no lugar do Lucas Ferreira e jogou bem. E me parece que os pontas do São Paulo, né, o Luca, o Henrique e o Lucas Ferreira, serão todos da base, porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar jogadores dessa posição nesse momento. Então tem que aproveitar os jogadores da base e tentar preparar eles para render e se tornarem destaques, né? Como o São Paulo sempre revelou, grandes jogadores, chegou o momento de utilizar adequadamente a base, e o Luiz Zubeldia vem fazendo isso cada vez mais e merece elogio, embora o comportamento do Zubeldia de tomar tantos cartões e ficar tão descontrolado ali na beira do campo é uma coisa que ele poderia começar a rever e tentar melhorar também. Todos nós podemos nos melhorar e o Zubeldia deveria melhorar nisso também. Bem, essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal Futebol Arte, né? Que deve em breve ser chamado Futebol Arte Real e Virtual. E a gente se vê em breve em um outro vídeo, gente. Tchau, tchau.